Olá, o programa Nossa Entidade de hoje vai mostrar o trabalho da AFRESP, Associação dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo. A associação está completando 70 anos. Para falar desse assunto, eu recebo os representantes da AFRESP, Rodrigo Espada, que é presidente da AFRESP, Mara Tomassetti, que é diretora de Recursos Humanos, José Rosa, que é coordenador do Fundafresp, e Renato Chan, que é diretor da AMAFRESP. Obrigada pela presença de vocês aqui com a gente hoje. Rodrigo, queria começar contando a história, né, dessa entidade que já está completando 70 anos. É isso mesmo. É uma entidade de classe, onde os agentes fiscais de rendas, movidos pela força, pela fé do coletivo, se juntaram, primeiro numa representação classista, né? Mas depois disso, a AFRESP cresceu muito, muitos passos foram dados, muitas palavras foram escritas e a gente faz uma série de atividades hoje sociais também. Então nós temos um plano de saúde na AFRESP, temos uma carteira de seguros com mais de 20 mil apólices de seguros, previdência privada, temos clubes, são 15 centros de convivência que nós chamamos no estado de São Paulo. Temos um trabalho social do Fundafresp, onde o agente fiscal de rendas ele sai da sua órbita e quer ser um agente transformador da realidade social que ele está inserido, atendendo pessoas de vulnerabilidade social. Então, e também tem um trabalho certamente classista, e também um trabalho de busca de uma sociedade mais justa e mais solidária, que é o que a gente vem buscando através do Movimento Viva. A gente está falando de uma entidade que representa aí quantos agentes? Nós temos mais de 7 mil agentes fiscais de rendas associados na AFRESP de forma voluntária. Então, nós temos mais de 90% dos agentes fiscais de rendas voluntariamente aderindo, porque elas veem valor realmente na nossa associação, que a gente presta um serviço relevante para eles, que está inserido no dia a dia, no cotidiano dos agentes fiscais de rendas. Mas se for contar com a família, porque o plano de saúde, os agentes fiscais de rendas podem incluir os seus familiares, seguros, eles podem contratar, podem frequentar os nossos clubes. Então a gente tem um relacionamento direto, efetivo, com aproximadamente 20 mil pessoas através dos familiares também, dos fiscais. A gente está falando aí de uma profissão que é bastante antiga, bastante importante para o Estado, né? E para o país. E eu queria que explicasse um pouquinho, que você explicasse para o pessoal que está em casa, o que um agente fiscal de renda faz. Legal. Como você falou, é uma profissão muito antiga, né? O agente fiscal de rendas ele faz parte da própria fundação do Estado. É da essência do Estado. Não há como se ter um trabalho do Estado, senão através da arrecadação dos recursos. O Estado ele não é produtor, ele não gera riquezas, ele depende, como num condomínio, que cada pessoa que vá conviver, que vá usufruir dos serviços que ele presta, contribua com um quinhão, com uma parte, através de arrecadação, através de impostos, taxas, contribuições, para que o Estado ofereça esses serviços relevantes para a sociedade. Então, o trabalho do agente fiscal de rendas é justamente esse, é cobrar a cada um o que ele deve em lei, nem mais nem menos, que cada indivíduo da sociedade contribua, e os indivíduos principalmente que essa é a função social do tributo, né, que ganhem mais, que tenham mais patrimônio, ou que tenham mais renda, ou que manifestem riqueza de alguma forma através de circulação, compra de mercadorias, que essas pessoas contribuam com uma parte para que o Estado possa oferecer saúde, educação, asfaltamento, água encanada na casa das pessoas. Então, desde que a gente acorda, que toca o despertador, está a eletricidade lá. A gente paga pelo consumo da eletricidade. Mas teve um investimento no passado, que normalmente foram empresas públicas, o Estado fez, para que chegasse a eletricidade na casa de cada um, água encanada. Então, assim, é um trabalho... O imposto é o preço que a gente paga para viver numa sociedade civilizada. E a Mara é responsável pela área de recursos humanos, né? Administra aí cerca de 240 colaboradores. Qual que é o diferencial do recursos humanos de uma entidade, né, para uma empresa? Qual que é o objetivo como diretora de recursos humanos? Como manter e fidelizar esses colaboradores e trabalhar para que eles estejam satisfeitos? Vocês foram também eleitos pela Great Place to Work, né? Como uma das melhores empresas para se trabalhar. Como que isso é possível?
Então, embora a gente, o nosso cliente é um associado, né? Então é um cliente um pouco diferente, né? O que ele consome é o nosso serviço. A administração do pessoal, ela não é diferente de uma outra empresa, de uma outra organização. Então a gente busca as melhores práticas que tem no mercado para introduzir na Afresp. Então a gente procura sempre trazer o que tem de melhor, né? Em termos de salários, de práticas, de capacitação, de treinamento, a gente traz para a Afresp. Então não é diferente, a gente procura o que tem de melhor. Se for no serviço público, a gente traz, né? Se for numa empresa mista, a gente traz. Então a gente está sempre conhecendo o que tem de melhor para adaptar o que é possível a gente fazer. E isso envolve também um trabalho, acho que de capacitação, de treinamento, né, de constantes palestras, até para atualização também, não só dos funcionários, como dos colaboradores, né? Vocês buscam investir nisso, Rodrigo? Sim. A Mara pode falar mais. A própria pesquisa do Great Place to Work, né, que é uma organização reconhecida e que tem uma atuação em muitos países, ela trouxe para a gente muitas questões que nós estamos, assim, ou corrigindo ou mantendo, né? Como a gente já tem a certificação, então, o que a gente está acertando, vamos manter, vamos até incentivar. O que a gente tem que melhorar, então, agora? A gente está procurando melhorar, né? Para que o nosso colaborador seja cada vez mais feliz e traga um retorno maior para o nosso associado. Mas complementando, já que você perguntou, nós temos sim, nós investimos em capacitação, tanto em treinamentos em áreas técnicas, quando tem alguma legislação nova, como o E-Social, o pessoal do RH está tendo que cumprir a legislação, ou na área técnica, a Agência Nacional de Saúde, ela regula o mercado, tem uma nova legislação, ou questões técnicas de informática, financeira, né? Os funcionários têm treinamento. Mas, além disso, nós contribuímos também para os funcionários que têm interesse. Passado em diretoria executiva, a gente também paga cursos de pós-graduação, está sempre mantendo atualizado. Tanto é que a rotatividade na nossa associação é baixa. Nós temos também convênios, né? Você estava falando que tem uma funcionária que já tem 30 anos que estão com vocês, isso, né? Tem com 20, com 15 anos, então os nossos colaboradores são longevos na Afresp. O que é o atrativo, além desse empenho, né? Você acha que hoje, o que é o atrativo para um funcionário tá bem posicionado e tá fiel a uma empresa? Eu acho que é o clima organizacional, né? Então, a pessoa chegar para trabalhar e ter orgulho de onde ela está, se sentir feliz, se sentir numa equipe. Muitos nesse questionário, nos feedbacks que a gente tem. Ser valorizado, né? Valorizado. Através de seminários, de cursos. E falar em valorização, os benefícios também são importantes. O Renato cuida, né, da parte dos planos de saúde, não é isso, Renato? Que é um modelo específico que vocês têm para os colaboradores e para os funcionários também, né? Com relação ao plano de saúde, o colaborador ele tem um outro plano de saúde, não é da Amafresp. Tá. Né? Então, o da Amafresp é só para os associados e familiares. Que plano é esse? Como é que funciona esse plano, Renato? O nosso plano, a Amafresp, é um plano que já tem 50 anos de existência e é um plano chamado de autogestão. Através de regulação da ANS, a autogestão ela é um plano focado somente em uma categoria específica de atividade econômica. No nosso caso, ele é focado no agente fiscal de rendas, seus familiares e dependentes agregados. Nós temos hoje em torno de 20 mil vidas, abrangência em todo o estado de São Paulo e através de convênios com outras associações de outros estados, a gente oferece a prestação de serviço de saúde em outros estados também. Quer dizer, o objetivo aí é ter um plano eficiente, né, que tenha resultados, mas que também não seja caro aí para o associado, né? Porque exatamente. O que a gente mais ouve de reclamação hoje é o preço, né, de um seguro, de um plano de saúde, né? Exatamente. Isso é possível, quer dizer, através da autogestão? Exatamente, Érica. O nosso diferencial em relação aos planos de mercado é justamente o fato da gente não objetivar lucro. Tá? Então, tudo aquilo que é gerado através de despesas, ele é rateado entre todos os associados. Dessa forma, o nosso plano ele é muito mais em conta do que planos de mercado. Nosso plano, se você for comparar com o que o mercado oferece, ele é um plano de categoria executiva. E a gente vê que, em média, aqui no estado de São Paulo, a maior parte desses planos cobram mais de R$3.000.
Nosso plano está em torno de R$ 1.800 a R$ 1.900. Então, acaba sendo muito mais em conta para o nosso associado. Você está falando aí de uma faixa etária aí para o idoso, né? Isso, para o idoso. Que é o mais caro, Isso. que é o momento que ele também precisa usar mais e acaba tornando para muita gente aí inviável ter um plano de saúde assim de uma categoria A, de excelência, por conta do preço, né? Então, o nosso plano, para você ter uma ideia, ele tem os melhores hospitais aqui no estado de São Paulo. Então, a gente chama os hospitais da Paulista, 9 de Julho, Sírio-Libanês, Beneficência, HCOR, Oswaldo Cruz, o Samaritano, são todos hospitais que fazem parte da nossa rede e que deixam o nosso associado bem atendido, né, em termos de Existe o sistema médica. de coparticipação também, é isso? Existe. Porque está previsto em lei já, né? Já está previsto em lei. O que acontece agora, mais recentemente, né, que a ANS, através de uma resolução, ela tentou estabelecer um teto em relação à forma de cobrança da coparticipação e da franquia. Mas os planos de saúde, em geral, já praticavam esse tipo de modalidade de cobrança e o objetivo principal é fazer o quê? Racionalizar o uso dos procedimentos. Na Mafresp, a gente já cobra franquias de coparticipação, mas em regras mais atenuadas, né, em relação ao próprio mercado. Então, por exemplo, quando o mercado, em determinado tipo de consulta, começa a cobrar com participação a partir de 5 consultas, a gente começa a cobrar a partir de 12, por exemplo. Então, existe uma regra muito mais flexível para o nosso associado. E o José Rosa é coordenador da Fundafresp, que é a fundação, né, o fundo que administra aí os recursos sociais, é isso? Como é que funciona esse fundo e qual que é o objetivo desse fundo, José? Nós temos o fundo da Associação dos Agentes Fiscais de Rendas com o objetivo de apoiar e auxiliar entidades beneficentes, entidades sociais que trabalham objetivamente com crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade social. Isso surgiu na década de 90, nós estamos com 23 anos já desse fundo acontecendo, porque nós tivemos uma mudança muito significativa com a Constituição de 1988, né? Quando na área social nós tivemos um passo à frente, sobretudo na área da criança e do adolescente, a Constituição passou a definir que se uma criança está em situação de risco, não é simplesmente pensar que a família e o governo têm que tomar uma atitude. Historicamente, a gente sente que muitas vezes a sociedade fala, não, o governo, se a família não consegue, o governo que Mas ao longo do tempo a gente tem percebido que o governo não dá conta realmente de assumir todas essas responsabilidades, né? Exatamente. E o terceiro setor tem ficado cada vez mais forte e mais ativo aí em todos os estados e municípios aqui do país, né? E além do governo não dar conta, as famílias estão muito enfraquecidas, né? Sobretudo as famílias das periferias, as famílias carentes, né? Então, em 1995, surgiu essa ideia, que no primeiro momento pode assustar alguns, mas nós estamos numa entidade que busca o bem para os seus associados, né? Uma entidade de classe pensa nos seus associados. Mas por que não dar um passo e nós nos unirmos para tentarmos nos aproximarmos dessa problemática social? E aí, então, surgiu a ideia de constituir um fundo, né? Nós temos hoje 2.200 colegas da classe fiscal que voluntariamente doam mensalmente um valor, e aí você percebe como um pouquinho de cada um, né, pode fazer uma diferença. E aí vocês reúnem esses recursos e destinam a algumas entidades que são cadastradas, é isso? Isso. Então, o nosso âmbito de atuação é o Estado de São Paulo. Então, os fiscais que participam, que contribuem, são espalhados pelo Estado todo. Então, eles mesmos vão sugerindo entidades, visitam, né, dão um parecer que a entidade merece efetivamente, faz um trabalho importante. E aí nós temos uma comissão que seleciona, analisa, verifica, né, analisa balanço, analisa a situação financeira da entidade, se ela tem os registros adequados e tudo mais. Então, e esse recurso é destinado, doado a essas entidades. Seja valores para as despesas de manutenção do dia a dia, ou também editais que nós fazemos para projetos
um pouco mais significativos para uma reforma, uma implantação de um setor novo, uma sala de fisioterapia, uma reforma do refeitório, etc. Né? O que você considera assim, que seja um fator diferencial para que a entidade seja beneficiada, né? Que ela tenha acesso a esses recursos que são doados aí pela associação? Então, Érica, nós temos Porque a gente tem milhares, né, Isso, de ONGs, de entidades que Aham. estão aí fazendo trabalhos maravilhosos. Mas é preciso verificar a seriedade, a documentação. Tem Exato. toda uma série de fatores aí que são importantes, né? E exatamente nessas últimas décadas, o que se vê também é uma necessidade cada vez maior de uma organização, de uma fiscalização até das próprias entidades do terceiro setor. Então, hoje nós temos os conselhos municipais de assistência social, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, conselhos do idoso, que eles congregam as entidades e essas entidades têm que cumprir certos requisitos, né? Inclusive, é interessante, Érica, porque você vê, às vezes, algumas pequenas entidades que trabalhavam de uma maneira um pouco mais improvisada estão tendo dificuldade de Sim, se porque adequar. se não tiver organizada, se não tiver com a documentação em dia, elas não conseguem financiamento e aí não conseguem, né, avançar nessa área. E com a crise dos últimos anos, os recursos realmente sumiram, né? Diminuíram, né? Então, nós procuramos analisar da seguinte maneira. Inicialmente, o nosso colaborador que está lá na ponta, lá onde está a entidade, ele faz uma visita, uma diligência e ele faz um relatório sobre a entidade. E daí nós vamos analisar balanço, como é que está a saúde financeira da entidade, né? De repente, uma entidade já tem parceiros fortes que já consegue caminhar melhor, né? Uma outra e tem muita dificuldade para suprir o dia a dia. Então, nós analisamos isso, analisamos o tipo de trabalho. Você tem entidades de abrigo, entidades que atuam com crianças em meio expediente, tudo isso nós levamos em conta, né? Para fazer a distribuição. E esse próximo mês... E nada melhor do que quem entende de números, né? E de regras e de legislação para poder fazer esse trabalho, né? Fica fácil assim, Fica né? Fácil, né? Nós já estamos acostumados a fiscalizar, né? Então, quantas entidades vocês já beneficiaram desde que foi... Cerca de 1.500 entidades, né? E agora, no próximo mês, nós vamos distribuir cerca de R$1.400.000, né? Que foram juntados ao longo de vários meses para 50 entidades, 50 né? entidades. Várias delas com alguns projetos urgentes, emergenciais, né? É um número bem expressivo, né? Expressivo, né? Porque também tem algumas situações, Érica, que a maioria das entidades, ela, para conseguir sobreviver e fazer o atendimento, ela tem parcerias com o governo do estado, com prefeituras principalmente, né? Mas há algumas séries de despesas que os convênios não cobrem, né? Reformas, construções emergenciais, benfeitorias. Então, aí que elas muitas vezes... Às vezes ela quer fazer uma sala de informática, uma brinquedoteca, uma biblioteca, né, alguma coisa que não está previsto ali no contrato, né? E muitas vezes o dinheiro do governo é só para a manutenção das despesas ali do dia a dia, né? Nesse edital, acho que são 23 entidades, cada uma vai receber em média R$50.000 para projetos deste tipo, para construção, para comprar um veículo, para reformar um vestiário. E isso é um diferencial, né, Rodrigo? Como associação, a gente não vê muito frequentemente esse trabalho aí, a não ser, a gente percebe às vezes que as associações têm vontade, né, mas não conseguem fazer um trabalho tão efetivo, né, com relação a ajudar aí outras entidades também, né? Eu acho que isso tem a ver com o perfil da associação, com o empenho dos colaboradores e dos funcionários também que estão atuando, né? Sim, a sociedade civil organizada tem um papel relevante, né? Ela pode se envolver para criar uma sociedade mais justa e solidária. No caso, a gente vive uma sociedade que está cada vez mais se voltando para o indivíduo, né? Mais individualista, posso dizer assim, não voltando para o indivíduo, mas mais individualista. E a nossa entidade, neste ponto, eu tenho certeza que ela dá exemplo, porque ela se volta para fora, ela olha para a realidade que ela está inserida e quer ser um agente transformador da realidade social. Então, os agentes fiscais de rendas, além de fazer o trabalho deles, que tem um viés social também, que é arrecadar, para o Estado fornecer para a sociedade políticas públicas significativas, mas além de fazer isso, a gente quer ir além. A gente extrapola a órbita da associação e faz um trabalho voltado
para a sociedade de forma altruísta, né? E buscando, sim, melhorar o país que a gente vive. Eu acho que se várias entidades, de classe ou não, fizessem um trabalho similar a esse, a gente poderia ter uma mudança significativa. Vocês estão envolvidos com um movimento também que apoia a reforma tributária e propõe soluções, estudos para uma reforma tributária. A gente sabe que o Brasil ele tem um índice altíssimo, né, de taxa, de impostos. A gente é um dos países, aí estamos na lista aí do ranking dos que mais pagam impostos e que temos o menor retorno possível aí na saúde, na educação. Qual a importância da reforma tributária, Rodrigo, e do engajamento da associação com essas questões? Tá. Bom, são algumas coisas, a gente vai ter que dividir, né? A questão da carga tributária especificamente. O país tem uma carga tributária média de 33% do PIB. Ela não é das mais altas do mundo, mas é uma carga adequada. A gente não defende aumento de carga tributária, certamente, pela relação, que aí sim é uma relação carente, nessa relação entre quanto a gente paga e quanto tem devolução, aí sim nessa proporção... É aí que está a desproporção, né? É que está a desproporção. Mas a gente tem países, por exemplo, como da Escandinávia, que a carga tributária é superior a 50% do PIB e as pessoas estão muito felizes. Elas pagam e pagam satisfeitas porque elas têm a saúde, a educação, escolas, previdência, tudo. E o salário dela é exclusivamente para ela comprar o que ela precisa do dia a dia. Ela não precisa pagar um plano de saúde particular, ela não precisa de uma universidade particular, ela tem acesso a tudo, né? Exatamente. Quer dizer, o retorno nesses países que têm uma alta carga tributária, quando existe o retorno, a população não reclama, né? É verdade. E o nosso país é um país também que necessita de muitos investimentos, é um país com muita desigualdade social. Então, num país com muita desigualdade, o papel do Estado é essencial. Não tem como a gente pegar pessoas em vulnerabilidade social e querer que elas, pelas próprias pernas, resolvam todos os problemas sociais dela mesmo, de moradia, de educação, de saúde. Então, o Estado tem que ter um papel indutor, um papel ativo de transformar a realidade social dessas pessoas em desvantagem, né? Em desvantagem social. Então, por isso que a gente fala que a carga tributária, ela é necessária, o país precisa disso. Num país mais igual, né, onde cada um, como nos Estados Unidos, todo mundo tem renda, todo mundo tem emprego, todo mundo ganha bem, o papel do Estado pode ser menor, mas no nosso país ainda a gente requer uma atuação efetiva do Estado. O problema aí, que é o que a gente também luta no Movimento Viva, é a forma que se cobra. Só para a gente explicar, para quem está em casa, o Movimento Viva é um movimento que tem algumas entidades que estão associadas, né, que propõem sugestões para a reforma tributária, não é isso? A questão é justamente essa, a gente quer uma tributação de qualidade. Ele começou na Fresp, mas como é o DNA da Fresp, a gente trabalha em associação. Então a gente buscou outras entidades da sociedade, a primeira a entrar foi o BID, que é internacional, com sede em Washington, Banco Interamericano de Desenvolvimento, fez parceria com a Fresp, que é uma coisa inédita, o BID fazendo uma parceria com uma entidade de classe, e daí a gente trouxe a FGV, trouxe Fiesp, trouxe a Associação Paulista de Municípios, trouxe uma série de entidades, Instituto Ético, da sociedade civil organizada para debater. Porque a questão não é o quanto se paga, porque o quanto se paga é uma discussão da sociedade. Na Constituição Federal, a gente falou que a saúde é universal, que a educação é universal. Então, a carga tributária é definida pelo tamanho do Estado que a gente quer. Né? A gente quer um Estado onipresente, que vai dar saúde, educação para todo mundo, ajudas sociais. Então, se tudo é obrigação do Estado, o Estado precisa de recursos para isso. Se a gente quer diminuir a carga tributária, a gente tem que fazer uma discussão, e eu acho que isso é necessário, tem que ser feito. Qual é o tamanho do Estado? Se tudo que a gente fala que tem que dar é realmente necessário, aonde a gente pode reduzir. Agora, a questão é como se cobra. Porque mais do que a gente falar que a carga é 30%, são os custos envolvidos para a sociedade para poder arrecadar isso. Vamos continuar falando isso logo depois do intervalo. Muito bem. Programa Nossa Entidade vai para um rápido intervalo, não saia daí, a gente volta já já.
Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que por sua causa eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. O Detran SP mais perto de você. Agora, o Palácio 9 de Julho, no Ibirapuera, tem um posto avançado do Detran oferecendo uma série de serviços com rapidez e confiabilidade. Segunda via e renovação da CNH, alteração de endereço, certidão e prontuário, permissão internacional para dirigir, entre outros. O posto avançado do Detran na Assembleia Legislativa funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas. Estamos de volta com o programa Nossa Entidade e hoje a gente mostra o trabalho da AFRESP, Associação dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo. A gente estava falando no último bloco sobre a questão tributária, que a gente tem uma alta carga tributária no país e que há necessidade de uma reforma tributária. E você estava justamente, né, Rodrigo, explicando essa questão aí dessa conta, né, Estado e o que o Estado pode oferecer e precisa desses recursos também para poder atuar de forma... Mas que a gente tem, na verdade, um gap aí com relação aos serviços oferecidos pelo Estado, né, de saúde, de educação. O Brasil foi colocado aí numa pesquisa como um dos piores nesse retorno aí, entre os países que mais pagam imposto, é o que menos tem retorno desses impostos, né? Vocês estão participando agora com os presidenciáveis agora em agosto, de um evento, né, com a Unafisco, se eu não me engano, que vai fazer uma sabatina aí com os presidentes da República. Qual é a importância da discussão desse assunto com os futuros presidentes? Sim. Os candidatos. Ótimo. São várias questões aí que você trouxe. A questão da carga tributária, que a gente já tratou, só deixando mais claro, a gente defende o erário público, a arrecadação, mas não defende o aumento da carga tributária, mas a gente acha que o que drena os cofres públicos são três coisas. Uma que a gente combate fortemente, que é a sonegação. Se cada um pagar o que deve corretamente, se torna uma sociedade mais justa. A corrupção drena os cofres públicos e a ineficiência administrativa também, a ineficiência de gestão pública, que a gente só andar no nosso país que a gente vê um monte de obras inacabadas e tal. Então a gente acha que pode ter um retorno melhor para a sociedade dos seus tributos, combatendo esses três pilares. Você trouxe também agora a questão do nosso país, e sim, a AFRESP ela busca uma reforma tributária através do movimento Viva. A gente acha que a forma de cobrar tributos no nosso país ela é anacrônica, é disfuncional. E aí você pode perguntar por que uma entidade de classe se envolveu com isso. Porque a gente vive uma crise também interna de dentro, de reconhecimento da própria função do nosso trabalho. A gente faz um trabalho significativo, mas a gente acredita, para dar um exemplo para o telespectador simples, é como um alfaiate, que produz um terno, e ele não vai conseguir entregar um terno de qualidade se não trabalhar com uma matéria-prima, um tecido de boa qualidade. A matéria-prima do nosso trabalho é a legislação. A gente tem que cumprir o que está na lei, estritamente. Nem mais nem menos. Cobrar cada um o que é de direito. Então, a gente, como cumpridores da lei, a gente é impactado se a gente tiver uma legislação disfuncional, anacrônica, de má qualidade. Então, a gente acredita que tem formas muito melhores que possa trazer um melhor ambiente de negócios para o nosso país, que possa aumentar a competitividade do nosso país. E como você disse, tem um estudo muito famoso do Banco Mundial, que é o Doing Business, que ele faz esse estudo no mundo todo,
e que mostra que o Brasil, para você levantar os custos de conformidade, de compliance, para você levantar o quanto você tem que pagar, demanda muitas horas, 2.000 horas, e nós estamos em último lugar em todo o ranking dos países avaliados. Então, a gente acredita que dá para fazer um modelo tributário muito mais generoso para o nosso país. Para debater isso, a gente está fazendo um evento, a Unafisco está fazendo um evento, que é uma entidade parceira, que é a associação dos nossos co-irmãos, que são os fiscais da Receita Federal. A Fresp entrou desde a primeira hora como apoiadora, a gente está ajudando a organizar, eu vou moderar um painel de reforma tributária, e são vários painéis. Um deles, o último, é uma sabatina com os presidenciáveis, porque a gente acredita que a sociedade tem que se envolver. Tem que participar mais. Tem que participar. A gente não pode delegar as decisões do nosso país, apesar de ser uma democracia representativa, o modelo que a gente vive, a gente não pode se ater simplesmente ao voto. A gente tem que participar no controle, na fiscalização, no dia a dia. Então, a gente quer saber dos presidenciáveis quais são as propostas deles em matéria tributária para o nosso país. O momento é agora, um momento de debate, um momento das eleições. Então, a gente fez o convite para vários candidatos, os que estão os primeiros das pesquisas, todos, que estão aí disputando as eleições, os que já confirmaram. É importante para a sociedade ouvir também, ter oportunidade de debater o assunto e esses candidatos também conversarem e as ideias ficam mais claras assim. A gente pode saber o que cada um pensa e ouvir também aí, contar com a presença de vocês para poder debater um assunto que é tão técnico, né? Quando a gente fala de reforma tributária, pouca gente entende, sabe qual é o efeito disso, a complexidade que é isso, né? É tão complexo que a gente ainda não conseguiu fazer, né, no país, porque envolve uma questão política, mas eu acho que é muito importante. E a gente tem o envolvimento também de vocês com relação à PEC 5, né, recentemente aqui na Assembleia Legislativa, uma luta aí para aprovar a PEC 5, foram 3 anos, é isso? 3 anos. 3 anos é uma questão que a gente sabe que é de interesse do Estado, né? Então, foi uma PEC de autoria do deputado Campos Machado, mas que toda a Alesp se envolveu. O que eu defendo neste ponto, basicamente, é que a Assembleia Legislativa é um vetor, é onde os caminhos se encontram, é onde os grandes debates devem ser feitos, porque a gente tem aqui os representantes do povo, legitimamente eleitos através do voto. Então, aqui é um lugar que para a gente se mostrou receptivo ao debate. Foi um debate amplo com todos os deputados e tivemos a aprovação e tenho certeza que quem ganha com isso é toda a sociedade. Só para quem está em casa entender, é um projeto de emenda constitucional, né, que foi debatido aí e que não beneficia só a categoria dos agentes fiscais de renda, mas outras categorias também do serviço público, que equipara o teto, né, salarial ao teto do governador, não é isso? Não, desvincula do governador e vai para o desembargador. Para o judiciário, para o judiciário. Isso foi um debate amplo que teve aqui, que vocês participaram também, mas eu queria mostrar um pouquinho mais do trabalho aí da associação, para a gente poder conhecer no vídeo aí do institucional de vocês. Vamos ver. 28 de fevereiro de 1948. E lá se vão 70 anos do dia em que 181 visionários, reunidos numa sala no Largo da Misericórdia, assinaram a ata de fundação da Associação dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo, a AFRESP. A fundação da AFRESP foi um ato de solidariedade, de união e, sobretudo, de coragem. E os objetivos dos fundadores eram claros: defender os interesses dos associados, promover atividades direcionadas à melhoria da qualidade de vida e valorizar a imagem da classe fiscal perante o governo e a sociedade. O propósito inicial dos fundadores segue firme até hoje. E as conquistas da AFRESP mostram isso. A criação da AMAFRESP é um marco da nossa história. Para se ter uma ideia, hoje ela é uma das melhores autogestões em planos de saúde do Brasil, com nota máxima na ANS. Isso mostra a seriedade com que tratamos nossos investimentos e é um motivo de orgulho para todos nós. Outro marco importante foi a criação do Investe AFRESP. Com ele, nós passamos a oferecer aos associados
uma série de seguros com valores e condições especiais. Tudo graças a um criterioso sistema de parcerias firmadas com grandes seguradores como a Mafre, a Porto Seguro, HDI, Liberty e Sul América. Além de investimentos como consórcios, planos de previdência e muitos outros a preços competitivos. A responsabilidade social está no nosso DNA e isso nos levou à criação do Fundafresp, o nosso Fundo de Assistência Social, um mecanismo que arrecada recursos junto a 2.200 associados e depois transfere esses recursos para entidades sociais e projetos selecionados e indicados pela própria classe. A promoção de um intenso calendário de atividades esportivas e de lazer revela o olhar atento da nossa querida Fresp para o bem-estar do associado e de suas famílias. Um olhar que é complementado pela oferta de vantagens exclusivas e parcerias do nosso clube de benefícios. Se eu pudesse resumir a grandeza da Fresp em uma frase, bom, nosso orçamento anual superou os 300 milhões de reais. Temos uma bela sede própria na capital e outras 19 distribuídas entre as nossas regionais. Temos ainda 15 centros de convivência e uma série de outros ativos. Isso significa que se a Fresp fosse um município, teria um orçamento maior do que 95% de todos os municípios brasileiros. Mas a grandeza da Fresp não está só na sua estrutura econômica. Ela conta também com mais de 220 empregados orgulhosos e satisfeitos com o seu ambiente de trabalho. Fato que rendeu à associação o selo de certificação internacional Great Place to Work. Em 2017, sentimos a necessidade de ir mais longe, de participar do debate em torno da reforma tributária e contribuir ainda mais com o nosso país. Foi aí que surgiu o Movimento Viva, uma parceria inédita com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, que contou ainda com a participação de autoridades e de importantes organizações nacionais e internacionais, todas reunidas em torno de um único propósito: definir os termos de uma reforma tributária do consumo ampla e de qualidade. Penso que com o Movimento Viva, a Fresp escreveu o primeiro capítulo de uma nova história. A Fresp quer ser, cada vez mais, um motivo de admiração para os AFRs e orgulho para os associados. Uma instituição sólida para as gerações futuras, reconhecida e celebrada pela qualidade dos serviços oferecidos e uma referência nos debates de interesse público. Que venham os próximos 70 anos. Muito bacana. E a gente está falando aí de um universo de 7 mil associados, e são 22 regionais, é isso? Isso. Quer dizer, e nos principais municípios aqui do estado de São Paulo, vocês têm uma representatividade. Muito bem. Isso? Temos uma capilaridade em todo o estado, através dos diretores regionais, dos conselheiros, dos colaboradores lá da... Como é administrar, né, em nível de recursos humanos, uma equipe tão grande como essa? Eu vi que tem até rede ali, eu achei que academia, né, para os... Como que funciona o seu planejamento para atender, dar bem-estar, né, e conseguir esse título aí do Great Place to Work? Como é que você planejou tudo isso? Olha, é ouvindo, né? E quando a gente sente que tá falando a mesma linguagem, a maioria está falando a mesma coisa, então a gente vai naquela direção, né? Dentro dos princípios que nós temos, aí a gente atende os colaboradores, né? A ideia da academia já é antiga, já funciona há muito tempo? Olha, esta academia que nós vimos no vídeo, ela ainda não está disponível para os colaboradores. É de um centro de convivência aqui em São Paulo mesmo. Porque vocês têm clubes associados, Sim. é isso? Isso. Mas tem uma outra academia na nossa sede, Sim, lá na cobertura, que nós disponibilizamos para os funcionários, para os colaboradores. Isso. Sim. Então, assim, um dos focos que nós trabalhamos é a qualidade de vida do colaborador, né? Isso engloba, nós temos o nosso restaurante na sede, nós temos a academia que está disponível também para os colaboradores,
enfim, palestras, outras atividades, temos festas para os colaboradores. Isso tudo para trazer melhor qualidade de vida para eles. E acho que isso também parte de, de várias pesquisas que mostram que quando você investe em qualidade de vida, em saúde, né, em atenção ao colaborador, que ele fica menos doente, né, tem menos problemas psicológicos, menos estresse, menos... Então, acho que é um pensamento muito positivo e que caminha aí na linha das grandes empresas, né? Acho que é um diferencial, né? Nós temos, nós chamamos de Afresp Conecta. Então, cada andar tem pelo menos um representante do RH. Então, e nós temos reuniões semanais, no máximo quinzenais, onde nós ouvimos, né? Olha, qual é a sugestão ou o feedback? Como é que foi essa ação? Pegou bem? Podemos continuar ou não? Então, por exemplo, Dia das Mães. O que nós vamos fazer para homenagear as mães? Então, as pessoas trazem, a gente vota a melhor ideia, o que está dentro do nosso orçamento, então a gente faz. Então, todo mundo colabora para a ação, todo mundo é responsável por ela. E existe o interesse, por exemplo, do colaborador em ajudar, não só financeiramente, uma entidade, né, do associado, de ter um engajamento como voluntário? Olha, a gente vai lá entregar um cheque, a gente vai lá conhecer o trabalho, eu queria ajudar. Acredita que é possível esse envolvimento? Você mesmo é exemplo disso, né? Na verdade, eu estou envolvido assim voluntariamente com a área de criança e adolescente, entidades há mais de 20 anos, né? Mas um dos nossos objetivos, Érica, é exatamente isso, tentar aproximar o agente fiscal de rendas da problemática social. Nas nossas cerimônias de entrega de donativos, nós procuramos trazer as entidades para elas contarem a sua experiência, né? Isso sensibiliza mais, né? O colaborador, o associado, e até não só para a doação financeira de recursos, mas para uma doação do tempo mesmo, de um serviço voluntário que pode ajudar a entidade, né? Porque às vezes a pessoa não tem uma disponibilidade de recurso, mas tem tempo para doar e pode se envolver, se engajar até num trabalho voluntário, né? Exato. Então esse é um dos objetivos, né? Que o nosso grupo de associados, né, perceba que cada vez mais não adianta a gente tentar resolver só o nosso problema. Nós vamos receber muitos problemas da sociedade que vão chegar na nossa família, né? Então, nós temos que dar esse passo além. Cuidar do nosso povo, do nosso grupo, mas também ir ao encontro dos problemas da sociedade, né? Porque é como sempre se diz, o que se faz para uma criança hoje, ela vai repetir amanhã e vai fazer com a sociedade, né? Ela vai replicar mais tarde. Então, tanto nós queremos que os nossos associados conheçam essa situação e, mais do que doar financeiramente, eles queiram conhecer o trabalho e se envolver, né, pessoalmente nesses trabalhos. Cada um lá na sua cidade, no seu bairro, né? Se aproximando. Cada um pode fazer a sua parte, se engajar um pouquinho, né? Exatamente, né? E também, ao mesmo tempo, como já foi dito, que outras entidades também possam ter um fundo semelhante ao nosso. É tão simples de fazer, né? E dá tanto benefício, dá tanto resultado, né? Agora, Rodrigo, vocês têm uma equipe muito grande para cuidar de toda a associação, né? São 240 colaboradores envolvidos aí, e a gente está falando aí em todo o estado de São Paulo. Há previsão de ampliar mais ainda a entidade, a associação? Quais são os projetos futuros da Afresp? Ótimo, claro que sim, né? A gente tem que olhar para fora, tem que ver as oportunidades. O mundo está em constante transformação. Então, o que a gente tem buscado na nossa associação é sempre olhar o direcionamento futuro. Então, a gente está atualmente agora num trabalho, a diretoria intenso do planejamento estratégico. A gente adotou uma metodologia de um chileno chamado Carlos Matos, que é o planejamento estratégico situacional, onde ele busca não só as questões internas, mas o diálogo com o ambiente externo também. Todos os atores que impactam no nosso negócio. E como a gente consegue aproximar isso, né? Aproximar. E criar aí, romper essas barreiras, né? E esses fantasmas que existem aí, né? Do medo do agente fiscal de rendas, né? E também da cultura que a gente tem no país, da sonegação. Porque ainda é forte essa cultura no Brasil. A gente sabe que aquele jeitinho, aquele jeito de se dar bem, de conseguir, isso pode criar uma vantagem no momento e uma grande desvantagem
no futuro, não é isso? Perfeito, é uma questão cultural. E interessante você falar, Érica, porque eu também sou o coordenador geral nacional do Prêmio Nacional de Educação Fiscal. É um prêmio que a FEBRAFIT, que é a Federação dos Fiscais, a qual eu sou vice-presidente, também tenho a honra de ser, em Brasília, sede em Brasília. E a FEBRAFIT, em parceria com o ESAF, agora está o MEC, o Ministério da Educação e Cultura, e tantas outras entidades, promove um prêmio que, lógico, premia, né, sendo redundante até, ele premia as melhores práticas em conscientização do valor social dos tributos. Tanto para ensinar as pessoas a importância, a conscientização, a importância da função social, da arrecadação do tributo, quanto a destinação do uso do dinheiro público. Trabalha nas duas pontas. Esse prêmio ele vai ser entregue em novembro e a gente tem a categoria jornalista também. Que bacana. Então, são 3 categorias que pode se inscrever. Categoria instituição, categoria escolas e categoria jornalistas. Então, a busca do nosso trabalho, a Mara já trabalhou com educação fiscal na Secretaria da Fazenda, o Zé Rosa também já trabalhou na Fazesp, porque na Escola o cidadão, ele tem que se sentir parte desse sistema, né? Ele não pode se sentir só como pagador, mas ele também tem que ser o cobrador do retorno que esse sistema gera para ele, né? Então, ele tem que participar, ele tem que entender o que ele está pagando, para onde está indo esse recurso e como que ele pode cobrar do governo esse recurso de volta, né? E eu acho que isso faz parte de um sistema de educação, não é isso? Sim, claro. Eu acho que tudo é conscientização. A partir do momento que o cidadão entender a importância do tributo, essa cultura que a gente tem, que valoriza até a sonegação, valoriza o jeitinho, ela pode ser superada. Então, certamente a construção de um país melhor, um país com uma efetiva democracia, passa pelo empoderamento do cidadão. A gente não vai conseguir uma plena democracia se o cidadão não estiver empoderado. E ele vai se empoderar como? Sabendo o que ele paga, porque muitas vezes o tributo ele está embutido no preço da mercadoria e a maior parte dos cidadãos nem sabe quanto paga, onde paga. Mas isso a gente já tem agora nas notas fiscais, o que representa. Quer dizer, tem que ter atenção de quem está comprando para saber que naquela nota fiscal ali, tantos por cento são impostos, não é isso? Só que isso é importante, né? Dar visibilidade, né? De quando compra uma bebida alcoólica, por que ela é tão cara, né? Por que o imposto sobre o produto importado é mais caro? Eu acho que isso tem que vir da educação, tem que vir da escola também para o cidadão entender um pouco desse sistema, né? Até para conscientizar todos os cidadãos, porque o que acontece, a impressão que a gente tem no nosso país, somente da classe menos favorecida, que não paga tributo, porque ela é isenta do imposto de renda. Naquela época que tem a grande movimentação nacional, mais ou menos em abril, para todo mundo declarar o imposto de renda, as pessoas que ganham abaixo de um determinado limite estão isentas. Então ela acha que ela não paga tributo, e o que é uma inverdade, ou pelo menos uma desinformação, porque todos nós que compramos uma mercadoria, nós somos contribuintes naquele ato. Então, a educação fiscal, ela pode mostrar para o cidadão que todo mundo é detentor de direito. Ele é contribuinte e pode, por isso, exigir do Estado uma adequada prestação de serviço público. Mara, quem quiser conhecer um pouco mais, né, do trabalho da associação e até algum agente fiscal que ainda não é associado, quiser procurar vocês, pode entrar no site, né? Isso. E fazer a sua inscrição como? No site mesmo, tem todas as informações, né? E para se associar, estamos esperando todo mundo. E qual é a vantagem, né, e o benefício para quem se associa, né? Quer dizer, você paga uma mensalidade e aí você tem direito a se inscrever num plano de saúde, né? Tem acesso a um plano de saúde, tem clubes associados. Festas, nós fazemos muitas festas, né? Que nós conectamos os colegas, né? Então, temos muitos aposentados, então ele se aposenta e ele fica isolado. Então, na Fresp, ele se conecta novamente com a classe, com os colegas dele. Com os amigos até, Com os amigos, Porque isso. diferente da iniciativa privada, quando você entra no serviço público, é uma escolha de vida. Você vai prestar aquele serviço por toda a sua vida. Muitas vezes ele se aposenta e não frequenta mais a Secretaria da Fazenda. Perde o contato, perde o vínculo. Amigos, né? Na verdade, a Mara tocou na questão essencial. Social. Nosso grande desafio é buscar o que nos conecta, o que nos une, não só
dentro da associação, mas enquanto sociedade também. Sendo que a Fresp, os fiscais, são parte importante da sociedade. E o José Rosa, convidar todo saúde, mundo aí que precisar sentir ou quiser ajudar o projeto, né, o fundo, pode participar também, né? Não tem dúvida, nós queremos que todos se juntem nessa ideia, né? Porque, costumamos dizer, é uma atitude de classe, né? Então, é algo a mais, é tão simples e nós precisamos quebrar essa cultura do individualismo que está ameaçando tomar conta da sociedade devagarzinho. Vamos quebrar isso e vamos juntos construir uma sociedade melhor. Ok, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente. Parabéns pelo trabalho. O programa Nossa Entidade termina aqui. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.